Deus. Pastor Eduardo, Deus abençoe. Hélio, sejam bem-vindos, pessoal. Glória a Deus. Luciana, Deus abençoe. Bete Ferreira, Deus abençoe, Bete. Isaac e Samuel, Deus abençoe. Tanislau, Deus abençoe, Tanislau. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Bete Ferreira, 207. Deus abençoe. Vamos esperar todo mundo chegar aí. Estaremos iniciando a nossa live. Marley Duarte, Deus abençoe. Eu sou o pastor Marcos, da comunidade evangélica Cristo a Esperança, aqui de Campinas. E nós vamos juntos até as 20 horas. Amém, Jesus? Trazendo uma palavra para o seu coração nessa noite. Marley Duarte, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Eunice Ocano, Deus abençoe, Eunice. Iremar Raimunda Gomes, sejam bem-vindos, bem-vindas. Glória a Deus. Que nessa noite Deus possa falar ao seu coração. Davi Mendes, seja bem-vindo. Glória a Deus. Iracilda, Maria Cristina, Deus abençoe. Glória seja dada ao nome do Senhor. Heralda, Deus abençoe. Maria Graça, Deus abençoe. Davi Mendes, Deus abençoe. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Maria do Socorro, seja bem-vindo. Maria, Deus abençoe. Davi está dizendo aleluia, Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus abençoe, Davi. Glória a Jesus. Nath Teixeira, Deus abençoe. Elza, Ivone Maria, Carmelita Milho, Deus abençoe. GNC, Ângela Lourdes, Almerinda Martins Maria, Deus abençoe. Patrícia Fontes, Iremar Lindo, Shailene, Deus abençoe a todos. Luiz, João Ferreira, Cosma, Zilma Lúcia Oliveira, glória a Jesus. Deus seja louvado. Rosimar Correia, João Vitor, Adilson Moura, glória a Jesus. Adna Silva, Marina Santos, Juliana Silva, Deus abençoe. Aleluia. Daniela Gomes, sejam bem-vindos. Juliana Silva, Paulo, Elisete Maria, Iremar Lindo, Deus abençoe. Maria do Carmo, 4751, seja bem-vinda. Glória a Jesus. Natália Costa, Juliana Silva, quem mais? Sheila Pereira, Catarina Vanhoz, Juliana Silva de novo, Iraci, glória a Deus. Anderson, Valdomiro Pedro, Juliana Silva de novo, seja bem-vinda, Juliana. Maria Lima, Deus abençoe. Douglas Magalhães, sejam bem-vindos. Quem mais? Aldemir Moraes, Deus abençoe, Aldemir. Glória a Jesus. Ludivinos, Deus abençoe. A Iremar de novo, entrou de novo, Deus abençoe. Estão saindo e voltando, pessoal, como é que é? Antônio José Laureano, Deus abençoe. Glória a Jesus. João Paixão Farias, Deus abençoe. Florzinha Rocha, Val Rocha, Juliana Silva, Juliana está aqui. Cleide Capucci, Deus abençoe. Iremar está dizendo a paz do Senhor Jesus. Amém, Iremar, Deus abençoe sua vida. Elza Marques, Deus abençoe, seja bem-vinda. Glória a Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eva Palhão, Deus abençoe, Eva. Glória a Jesus. Vai recebendo aí, ó, essa graça desse louvor lindo, maravilhoso aí que está sendo entoado. Maria Dulcinete, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, Maria. O Alerson, Deus abençoe o Alerson. A bandeira de Israel, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe Israel. Juliana Silva, quem mais? Glória seja dada ao nome do Senhor. ESBSNRM, Shailene, não entendi. Iremar Lindo diz amém, Jesus. Etiele, Valmir Val, Deus abençoe, Valmir. Narama Pereira, é isso, né? Naramara Pereira, é isso? Naramara Pereira, glória a Deus. Pessoal, vai dando glória aí, vai glorificando o nome do Senhor. Ele se faz presente nos nossos corações, nossas vidas. Suzana Souza, seja bem-vindo, Suzana. Maria Solange, Deus abençoe.
Aleluias, glória a Deus. A Eva Palhão começou a seguir. Olha lá, que benção. Pessoal, vou até abaixar o som aqui, ó. A Eva Palhão começou a me seguir. Se você ainda não é seguidor do meu canal ou seguidora, faça-me um favor, né, pessoal? Vai lá agora e começa a me seguir, tá bom? Estaremos aqui juntos, segunda, quarta e sexta, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração e orando pela sua família, pela sua casa, pedindo para que Deus venha aí fazer grandes obras na sua casa, tá bom? Deus abençoe. Will, acabou de entrar. Deus abençoe, Will. Silvano Serafim de Souza, Deus abençoe. Maria Divina Guiar, Deus abençoe. Roberto Carlos, Deus abençoe. Oscar, ou Oscar, né? Oscar, é Oscar. Deus abençoe, Oscar. Cleia Pacheco, glória a Deus. Iremar, lindo de novo enviar. Eva Palhão tá lá, ó, me seguindo. Deus abençoe. Zilda da Silva, o Oscar tá dizendo: peço oração pela vida da Mariana Vitória, que Deus possa reconstruir o nosso relacionamento. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Oscar e oramos também, ó Deus, pela vida de Mariana Vitória. Ó Deus, clamamos aí por tua intervenção nesse relacionamento, pedimos a tua graça, o teu poder, a tua ajuda, o teu socorro. Meu Deus, não permita que o inimigo venha roubar, destruir a família dos teus servos, Pai, mas que cada dia seja construída e seja fortalecida, baseada na sua palavra. Em nome de Jesus, eu oro por eles, declaro sobre eles a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Amém, Oscar? Deus abençoe. Rafael Ottoni, Deus abençoe. Glória a Deus. Querido, já se inscreve no meu canal. Todos vocês aí, tá? Não saiam sem se inscrever no meu canal. Nós estaremos aqui juntos, segunda, quarta e sexta, às 19 horas até às 20, trazendo uma palavra e orando por vocês. É isso que Deus pôs no meu coração. E vou dizer para vocês, não saia quando começar a palavra. Fica na palavra, porque Deus vai te abençoar. A palavra vai ser forte para o seu coração. Fábio, Deus abençoe. Amém, Jesus? Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, da comunidade evangélica Cristo é a Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Tá bom? Nós estamos aqui na rede faz algum tempo já, desde a época da pandemia, né, trazendo uma palavra e orando pelas pessoas. Antes nós estávamos no Facebook, mas percebemos que o engajamento aqui no TikTok, no Kawaii, é muito maior, então viemos para cá. Só que depois que eu faço aqui a nossa live, a gravação vai para o TikTok, vai para o Facebook e também vai para o YouTube. E também algumas partes para o Instagram, que a gente manda, né, para que as pessoas realmente engajem, para que as pessoas nos conheçam, para que as pessoas venham nos ouvir e receber uma palavra da parte de Deus e também, por que não, uma oração, ok? Então, se você tiver com algum problema na sua casa e quiser oração, pode pedir que eu estarei orando por você. A Glória Regina está pedindo: pastor, peço oração pela minha irmã, saúde. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da irmã da Glória Regina, ó Deus, e pedimos que o Senhor esteja tocando, ó Deus amado, ali na vida da tua filha, trazendo cura, trazendo libertação e vitória, em nome de Jesus. Repreendemos todo o mal. Se porventura for alguma obra de bruxaria, nós estamos quebrando e anulando todo o poder das trevas. Nós estamos declarando cura, nós estamos declarando libertação sobre a vida da tua filha agora, em nome de Jesus. Profetizamos e ordenamos a bênção e a vitória sobre a vida da tua filha, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória. Deus abençoe, que Deus possa grandemente aí entrar com providência na vida da tua irmã e restaurar a saúde dela, tá bom? Amém, Jesus, queridos? Então, nós estamos fazendo uma série sobre o reino de Deus. A gente percebe que ultimamente os cristãos têm estado assim bem alheio aos princípios da palavra de Deus e têm buscado muitas coisas às vezes que estão somente ligadas aqui com a terra, né? Que não é errado, tá ok? Não é errado, porém é errado quando nós priorizamos, quando nós colocamos qualquer coisa acima de Deus, acima do reino, acima da palavra, acima do princípio. E é por isso que a Bíblia deixa claro para nós, dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então não é errado as pessoas buscarem as coisas terrenas, não é errado. É errado quando nós colocamos isso acima das coisas de Deus. E é o que tem acontecido hoje no coração de muitas pessoas. Tem colocado as coisas materiais acima das coisas espirituais, do reino de Deus. E eu quero chamar sua atenção nessa noite, que nós estamos trabalhando aqui essa série sobre o reino de Deus, com a intenção de te posicionar, de te situar em que ponto você está do reino. Se você está no reino, se você está fora do reino. A Glória Regina está pedindo: peço oração, uma causa na justiça. Pai, nós oramos pela tua filha nesse momento.
pela vida da Glória Regina e colocamos essa causa da justiça dela nas tuas mãos. A tua palavra diz que o Senhor é o justo juiz que julga com equidade. O Senhor é o Deus que intervém nas nossas causas e é o Deus que nos dá causa ganha. Então eu oro por ela agora e declaro sobre ela, meu Pai, a bênção da vitória sobre essa causa. Em nome de Jesus, que o Senhor possa julgar essa causa para ela e que o teu nome, Pai, venha a ser bendito na vida dela através dessa conquista. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, abençoe, tá? Então, como eu estava falando antes, querido, nós temos que entender sobre o reino de Deus, porque Jesus Cristo deixa claro para nós que ele trouxe o reino para a terra e esse reino está no nosso meio. Então, nessa intenção de trazer conhecimento sobre o reino de Deus, eu já falei sobre a natureza do reino, já falei sobre a entrada do reino, já falei sobre algumas parábolas que falam sobre o reino de Deus, principalmente a parábola da semente do semeador, a parábola do fermento, a parábola da pérola de grande valor, falei sobre também o tesouro escondido, falei sobre a rede que foi lançada. Então são algumas parábolas que nos falam sobre o reino de Deus, do qual a Bíblia diz que ela é semelhante ao reino de Deus, deixando claro que a gente precisa compreender através dessas coisas, dessas atividades, como é que funciona o reino de Deus. E dessa forma saber onde a gente está, se a gente realmente está no reino, se a gente está vivendo o reino, se a gente está praticando o reino, se a gente está obedecendo os princípios. E hoje nós vamos entrar no quarto ensinamento aqui, que fala sobre o reino de Deus em Cristo, tá? Então já falei sobre as parábolas e agora nós vamos entrar sobre o tema de hoje, o reino de Deus em Cristo. E nós começamos em Lucas capítulo 4, versículo 43, que diz assim: Jesus, ele veio anunciar o reino. Lucas 4, 43. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Então, dentre muitas coisas que Jesus foi enviado aqui para a terra, uma das coisas é morrer pelos nossos pecados, do qual ele fez com muita excelência, a ponto de dizer está consumado, né? A obra encerrou. Infelizmente, existe até seitas por aí que dizem que a obra ainda não encerrou, mas o próprio Deus, o próprio Jesus disse, está consumado. Então a obra encerrou na cruz do Calvário. Mas além de anunciar o reino, trazer a salvação para nossas vidas, ele também veio trazer para nós o reino de Deus. O que significa isso? Significa que ele veio trazer para nós uma nova maneira de viver. Ele veio trazer princípios diferenciados que nós não conhecíamos antes. E é interessante que quando nós falamos, por exemplo, sobre o fruto do Espírito, que é paz, longanimidade, benignidade, mansidão, amor, tal, a gente entende que são todos esses elementos do fruto do Espírito são coisas difíceis para a gente. Tá? A gente não consegue tê-la se não for de fato pelo Espírito. A gente não consegue desenvolver esses frutos se não for pelo Espírito. Então, deixando bem claro para nós que o reino de Deus tem elementos, tem coisas que a gente não tem aqui na terra. E a gente tem que buscar nele. A gente tem que esforçar para ter. A gente tem que pagar um preço de renúncia, tá? Então Jesus veio anunciar isso para nós, trazer o reino de Deus, junto com todo o seu legado de princípio. Não é apenas uma religiosidade, porque o que acontece muitas vezes dentro da igreja é que o pessoal da igreja, eles começam a viver apenas uma religião. Tá? Embora não saia fora desse, vamos dizer assim, desse escopo de ser realmente uma religião. Nós temos, de fato, uma religião. Tanto que Tiago fala, religião verdadeira. É aquela religião que cuida dos órfãos, da viúva. Tá? Então existe, de fato, é uma religião. Porém, o principal não é isso, não é a religião. O principal é os princípios do reino de Deus que foram estabelecidos na nossa vida através do momento em que nós absorvemos o reino, em que nós entramos no reino. E é isso que Jesus tem preocupação. É nos tirar muitas vezes dessa ideia, né, de ser um religioso para ser um cristão autêntico, baseado nos princípios da palavra de Deus. Tá? Então, Lucas 4,43 diz que lhes era necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso eu fui enviado. Então ele veio com essa função, ele veio trazer o reino, ele veio anunciar o reino, ele veio mostrar o reino, ele veio declarar o reino de Deus, o reino dos céus. Tá? Jesus, ele demonstrava o reino com muito poder. Marcos 4,23 diz que ele percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino
e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Então o reino de Deus, na mão de Jesus, veio com muito poder, trazendo milagres. Isso não quer dizer que não aconteça hoje, tá? Continua acontecendo, mas não no mesmo nível que aconteceu com Jesus. Nenhum de nós vamos, né, embora o próprio Jesus propôs que nós faríamos obras maiores do que ele fez, porque ele disse, eu vou para o Pai. Isso ele estava sinalizando que ele teria uma morte precoce, quer dizer, ele morreria muito cedo, tanto que Jesus só viveu 33 anos. Tá? Então, por conta disso, ele diz, olha, vocês farão obras maiores que eu faço, porque eu vou para o Pai. O que ele quer dizer? Vocês vão ficar, eu vou embora. Então, por conta disso, vocês vão ter tempo para fazer obras maiores do que eu fiz. Mas se a gente pegar todas as obras que Jesus fez, o milagre é inumerável, é incontável. Tanto que o próprio João diz que ficaria difícil de carregar o livro se fosse para registrar tudo que Jesus fez. Mas a verdade é que Jesus anunciava o reino de Deus com muito poder. E não é diferente hoje. Se você crer, verás a glória de Deus. Né? Já recebemos curas, milagres e muitas coisas Deus tem feito no meio do seu povo. Tá entendendo? Porque o reino de Deus é um reino de poder. Porque o reino de Deus, ele é anunciado por meio do evangelho. E Paulo diz, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que nós precisamos nos ater a este reino. Porque este reino é um reino de poder. As trevas têm medo desse reino. As trevas, os demônios têm medo desse reino. Tá entendendo? Por conta do poder que esse reino carrega. Ok? E isso se manifesta por meio da sua palavra. E quando nós vivemos isso, querido, isso é notório. Aonde formos, os demônios vão aguçar diante daquele poder do reino de Deus que está sobre nós. Amém, Jesus? Jesus, ele é o rei do reino. João 17, 36 ao 37 diz, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O que Jesus está dizendo? Olha, o reino está chegando e eu sou o rei desse reino. Amém, Jesus? Depois, quando ele vence tudo, a Bíblia diz que ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Diante desse nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Senhor. Lá em Apocalipse mostra quando ele volta, montado num cavalo branco, que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deixando bem claro que ele já era rei, mas agora muito mais diante das conquistas. Porque ele tomou a autoridade do diabo, ele tirou, né, aquele legado que o diabo tinha por conta do pecado de Adão e Eva que tinha entregue a autoridade para o diabo. E Jesus agora, como homem, vivendo 100% correto na presença de Deus, levando sobre ele os nossos pecados, ele vence a morte, porque ele ressuscita ao terceiro dia. E ele toma agora, então, o direito de reinar na terra também. Amém, Jesus? Ele tem o direito de reinar na terra também. Embora ainda esse domínio está nas mãos do diabo, até que chegue o dia do julgamento, mas na vida daqueles que aceitam a Jesus, o reino de Deus já acontece, tá? Como é que eu posso dizer? Já inicia na vida daqueles que aceitam Jesus. E o Senhor começa então a dominar a vida dessa pessoa, a controlar a vida dessa pessoa, a mover a vida dessa pessoa, segundo o controle que essa pessoa entregue para ele, através da obediência à sua palavra. Como é que eu entrego o controle da minha vida para Jesus? Quando eu obedeço a sua palavra, quando eu ouço a sua voz e obedeço a sua palavra. Aí ele está no controle, aí ele guia, aí ele dirige, aí ele conduz. E aí o êxito é certo, porque ele é o rei que governa nossas vidas. Amém, Jesus? Então Jesus é o rei desse reino de Deus que foi anunciado à terra. E nós precisamos ter essa visão. Você não serve a qualquer um. Você serve ao Rei Eterno. Como dizia um louvor muito antigo que nós cantávamos no passado, é o Rei Eterno e Imortal. Tá entendendo? Por quê? Porque ele já morreu e já ressuscitou. E ele vive para sempre. É isso que está escrito em Apocalipse. Entendeu? Nunca mais vai morrer. Ele morreu uma vez só pelos pecadores. Porque ele veio na condição de cordeiro para morrer pelos nossos pecados. Mas agora, quando ele vier da próxima vez, ele virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não haverá mais morte, não vai passar mais pela morte, porque ele já venceu aquilo que ele deveria vencer.
Então é esse rei que nós servimos. E essa visão de reino tem que estar muito forte no coração dos cristãos. Os cristãos não podem perder essa visão, esse foco. Eu sei que a questão de igrejas, a questão de igrejas regionais, igrejas locais, tem muitas vezes ofuscado essa glória do reino. Tá entendendo? Por conta da administração, por conta dos relacionamentos das pessoas. Mas você não pode perder o foco do reino de Deus. Embora haja muita dificuldade nos relacionamentos, embora haja muita dificuldade na administração, embora haja muita dificuldade no dia a dia das pessoas, mas isso não pode de maneira nenhuma, tá entendendo? Tirar o brilho da glória do reino de Deus nas nossas vidas. E é a Ele que nós servimos. E é a Ele que nós devemos entregar toda a nossa vida, todos os nossos bens, todos os nossos filhos, projetos, sonhos, tudo. Nós temos que entregar para Ele. Por quê? Porque Ele é o Rei. Ele é o Senhor dos senhores. Amém, Jesus? Jesus, ele nos ensinou a orar pelo reino de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 10 diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então nós precisamos orar pelo reino de Deus, para o crescimento do reino, para a ampliação do reino. Quanto mais o reino crescer dentro de nós, mais ele crescerá fora de nós. Muitas vezes nós queremos que as pessoas mudem. Muitas vezes nós queremos que as pessoas sejam transformadas. Muitas vezes nós queremos que as pessoas venham para a igreja. Muitas vezes nós queremos que as pessoas se tornem cristãs. Mas nós mesmos não queremos. Então, ore para que o reino de Deus cresça dentro de você. Para que as leis do reino, os princípios do reino cresçam dentro de você. Na medida em que o Espírito de Deus tem poder para agir dentro de nós e muda nossas vidas, as nossas vidas será com certeza usada como algo que vai contagiar outras vidas. Então o reino de Deus ele vai crescer a partir do momento que ele crescer dentro de mim. Amém? O Claudinei está dizendo: estou no vale, mas creio que tudo seja a vontade de Deus. Maravilha! Maravilha! O cristão verdadeiro, ele vai passar por vale, ele vai passar por crises, ele vai passar por dificuldade, ele vai passar por luta. Pelo contrário, isso não diminui nada. Tá entendendo? A sua credencial do reino. Pelo contrário, isso te fortifica, te fortalece, isso te faz ser mais crente, porque você vai abrir mão de muitas coisas. E vai começar a valorizar coisas que no passado, quem sabe, você não valorizaria. Entendeu? Então, fique em paz, fica tranquilo. Continua firme com o Senhor, orando, buscando o Senhor, permitindo que Ele arranque coisas do seu coração que não possa estar lá, que na hora certa, tudo vai acontecer. Deus vai fazer grandes milagres na sua vida. Amém, Jesus? O Claudinei está dizendo: voltei há um mês para a igreja. Então fica firme agora. Deixa Deus te usar. Se coloca à disposição do Senhor. Entendeu? Se coloque realmente debaixo das leis do reino. Não queira se impor ao reino. Não queira resistir ao reino. Pelo contrário, caminhe na direção do reino. Na liderança do reino. Na ordem do reino. Tá entendendo? E você vai ver que vai dar tudo certo. Está dizendo: já fui até batizado com o Espírito Santo. Glória seja dada ao nome do Senhor pela sua vida, Claudinei. Que Deus possa te usar grandemente, que Deus possa prosperar a sua vida, que Deus possa fazer de você um farol, um sal que salga, uma luz que brilha, e que as pessoas, através da sua vida, possam conhecer a Cristo. Amém, Jesus, querido? Deus te abençoe, viu? Glória a Deus. Fiquei muito feliz desse testemunho seu aí. Jesus, ele comparou o reino dele a um banquete. Olha como é que Deus, ele pensa grande, como que Deus, ele imagina coisas tremendas para nós. Em Lucas 14, 15 a 23, diz assim, ó: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, mandou os seus servos dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo que me tenha por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenha por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, traze para que os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar,
para que a minha casa fique cheia. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Amém, Jesus? O que essa parábola quer dizer? O que essa parábola não? O que essa passagem quer dizer? Porque essa passagem aqui, ela é real. Ela não tem nada a ver com parábola. Em si, aqui a questão da ceia, sim. Mas foi um fato que aconteceu ali. Jesus trouxe essa palavra desse Senhor que fez uma ceia. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo aqui que o Senhor mandou chamar, em primeiro lugar, os judeus. Os judeus foram aquele povo que recebeu a palavra de Deus lá atrás. A nação que nasceu por Abraão, que foi chamado. E Deus instituiu Israel como a nação de Deus, o povo escolhido. Só que eles precisavam sentar na mesa. Eles precisavam estar junto com o rei do reino, obedecendo a lei do reino. Porém, quando o rei chega, ele simplesmente não aceita o rei. Nós vamos ver lá quando Jesus entra em Jerusalém, montado no jumentinho, as pessoas começam a gritar: Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Então, na ideia de alguns, era o rei que estava chegando, era o rei de Israel. Porém, para os escribas, os fariseus, aqueles letrados, eles achavam que o rei deveria defender Israel dos romanos. Enquanto que Jesus veio como o rei do reino de Deus, não tinha nada a ver com a política. Jesus estava trazendo uma mudança de caráter, uma mudança de vida, um novo nascimento. Só que eles não conseguiram absorver isso. E por conta disso, a Bíblia diz que eles o levaram à cruz. Então eles rejeitaram a Jesus. Eles rejeitaram o rei. Vocês entenderam? E até hoje, eles estão ainda cheios de orgulhos, dizendo que eles são realmente homens e mulheres de Deus, quando na verdade eles simplesmente renunciaram o rei. Eles vão ter que aceitar a Jesus. Graças a Deus que existe um grupo grande, né, messiânico em Jerusalém, Israel, que já aceitaram Jesus como Salvador. Mas muitos ainda não. A nação em si, né, em si ainda não. Mas alguns receberam. Isso deixa claro que essa festa, essa ceia, está falando da união que nós vamos ter com Deus para sempre, na glória eterna. Porque vai ter uma ceia dessa quando acontecer o arrebatamento. E muitos estão dizendo para Deus assim: olha, porque Deus convidou, não só os judeus, mas convidou a todos. E alguns estão dizendo assim: olha, eu comprei agora uma junta de boi. Olha, eu comprei agora uma terra. Olha, eu me casei. Então, são muitas as desculpas que as pessoas colocam para não se assentar na mesa, para não ir para Deus, para não receber a Jesus como Senhor e Salvador. Muitos, né, são os problemas que as pessoas criam, geram, simplesmente para dizer não para Deus. Ah, mas eu não vou lá na igreja por causa daquele pastor, eu não vou lá naquela igreja por causa daquela irmã, eu não vou naquela igreja por causa daquele isso, é porque lá é assim, é porque lá é assado. São várias desculpas que as pessoas colocam. Mas Deus, ele não se abate. Deus, ele não se abate. Quando aqueles que eram os chamados, os escolhidos, não quiseram entrar, ele diz: olha, chama todo mundo. Chama todo mundo, traz todo mundo. E aí os servos foram cumprir a tarefa e foram então e buscaram todas as pessoas que podiam. Só que aí o que aconteceu? O espaço é grande demais, o céu é grande, o coração de Deus é grande demais. As bênçãos de Deus são grandes demais e Deus quer partilhar da sua eternidade, da sua glória com muitos. E ele sabe que o céu, por ser muito grande, o espaço é muito grande, sempre cabe mais um na presença de Deus. E aí o que ele fala? Ele fala para o servo assim: olha, fala o seguinte, já que ainda tem muito lugar, então você vai lá e traz, sabe quem? Traz os coxos, traz os aleijados, traz todos. Tá entendendo? Busca todos. De qualquer forma, de qualquer jeito. Você vai ver que no Velho Testamento, um aleijado não poderia sentar à mesa. Deus quebra a regra. Em Cristo, Deus simplesmente quebra aquelas regras do Velho Testamento que dizia assim, que um aleijado não podia sentar na mesa. Ele diz: olha, vai trazer até os aleijados. Traz aqueles que, pensando eles, que não tem mais jeito para a vida deles. Porque tem pessoas que dizem assim: olha, hoje eu memorei para um rapaz aqui que me deu dó. Ele veio aqui, pastor, ora por mim e tal. O rapaz me deu dó, sabe? Ele chorando, porque é o Dia das Mães, e aí mataram o irmão dele, e aí ele estava triste, e vem toda vez o Dia das Mães, vem esse pensamento sobre o irmão, porque agora tem que ir lá na casa da mãe, e o irmão não tá, e aquele negócio todo, e choroso ali, eu dizendo para Deus: Deus, faz uma obra, porque só o Senhor pode trabalhar no coração de uma pessoa desse jeito. Tá entendendo? Que tá
sabe, dilacerado, machucado. E não há o que a gente fazer, a não ser orar e pedir para Deus intervir, entrar no coração da pessoa. Então a verdade é que Deus quer todos os aleijados. Deus quer todo. Ele diz, olha, respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos, atalhos, obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Está falando daqueles, em parte dos judeus, em parte do povo de Israel que não se curvaram diante de Jesus, que não receberam a Cristo como Salvador e como Rei desse reino. Tá entendendo? Então é muito importante nessa noite você ter a noção de que Deus está te chamando para sentar na mesa com o rei. Igual Mefibosete, quando ele estava lá em Lodebar, perdido, né? Embora ele tinha uma linhagem, tá, real, ele era filho de Jonatas, o sucessor do trono de Saul, se não tivesse morrido, porém ele estava jogado porque ele havia perdido tudo. E aí Davi chega, senta no trono e diz, porventura alguém ainda da casa de Saul, né, que eu possa abençoar? E aí chegaram para ele e disse, olha, tem um rapaz chamado Mefibosete, que está lá na terra de Lodebar, ele é descendente de Saul. Só que ele é aleijado, viu? Ele disse, não tem problema, traga ele, prepara ele e coloca ele na mesa. Amém, Jesus? É isso que Deus vai fazer comigo e contigo. Fabiano Santo, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém, Fabiano? Deus abençoe. Querido, se você quiser colocar alguma coisa aí, você pode colocar que eu leio, tá? Eu estou ministrando aqui, não quero perder o foco, tudo, mas pode, se você quiser falar alguma coisa, entendeu? Que tem que fazer, dar um testemunho, que nem uma menina acabou de dar um testemunho dizendo que voltou para Jesus, que já foi batizado do Espírito Santo, pode colocar. Tá? Eu vejo assim, nós estamos aqui num trabalho, e esse trabalho é mostrar o reino e a grandeza de Deus e o que Ele pode fazer na sua vida. Então, fica tranquilo, de repente se quiser pedir oração, pode pedir, eu paro tudo aqui, oro por você, e a gente depois continua. E Deus vai dar graça, pra gente não perder a linha de raciocínio aqui, tá bom? Fabiano, Deus abençoe sua vida, viu? Glória a Deus. Amém, Jesus? Então, Deus ama todos, Deus busca todos, Deus quer todos, menos aqueles que rejeitam. Aqueles que rejeitam não terão, não entrarão e não sentarão na mesa do rei, não estarão juntamente com o rei, mas nós que cremos, nós que aceitamos, nós sentaremos na mesa com Jesus e participaremos da grande ceia que vai estar lá na glória acontecendo. Amém? Jesus ofereceu o reino aos pobres, Lucas 6,20. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Os pobres. Mas aí vem aquela questão. Meu Deus, eu já tive em casas de pessoas muito ricas aqui em Campinas, tipo Taquaral, né, um lugar que só tem de pessoas ricas. Já fui em vários lugares aqui, de pessoas ricas, bem ricas mesmo. E no entanto eu vi muito quebrantamento. Eu vi um coração muito maleável para Deus. E a gente pregava e as pessoas se curvavam, as pessoas se ajoelhavam, as pessoas vinham na presença de Deus chorando. Porém, já preguei muito em favelas aqui. E já vi lugar de favela, em que muitas pessoas, às vezes, você fazia ali o apelo e aquela pessoa continuava ali dura. Tá entendendo? Em relação à palavra de Deus. E aí eu te digo, quem dessas pessoas Jesus está falando? Jesus não está falando pobre de dinheiro. Jesus não está falando rico de dinheiro. Jesus está falando rico, querido, e pobre de necessidade espiritual. O próprio rei Davi disse, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Aonde que Davi financeiramente era pobre? Sendo que no Salmo, desde quando ele era criança, com os pais dele, já não era pobre. Para a época dele era uma classe média no mínimo, porque o pai dele tinha animais, ele cuidava de animais, os irmãos dele trabalhavam tudo na guerra, com certeza todos eles tinham um bom salário, então eles tinham tudo, tinha muita coisa boa. Ele não era pobre financeiramente, ele era pobre necessitado da presença. Porque o pobre necessitado da presença, ele não se contém com o que ele tem espiritualmente, ele quer mais. Ele quer mais de Deus, ele tem sede, fome de Deus. E ele vai buscar mais a Deus. Então, o pobre aqui, que Jesus está falando, não é pobre de dinheiro, mas é pobre de presença. Eu quero mais. Eu quero mais presença, eu quero mais o Espírito Santo, eu quero mais a palavra de Deus, eu quero mais obedecer a Deus, eu quero mais honrar o Senhor. É nesse sentido aqui que Jesus está falando. Amém? Então é desse pobre, aquele que reconhece que precisa, aquele que reconhece que não tem e precisa receber. É esse pobre, tá? Eu não tenho
Eu tenho pouco de Deus, eu preciso de mais de Deus. Eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou jejuar mais, eu vou ler mais a palavra, eu vou me colocar mais à disposição, eu vou fazer mais a obra, eu vou me colocar à disposição de Deus. Por que que quando a gente fala sobre buscar mais, fazer mais, se colocar mais diante de Deus, aí vem sempre aquele questionamento, né, do povo do mundo, né? Que é fanatismo, é fanatismo. Só que quando a pessoa torce para um time e ele vai no campo, todas as vezes que o time dele joga, briga, tudo não é fanatismo. Mas aí quando se trata de Deus, aí você tem que ter contenção de espíritos, de alma. Não, aí você tem que ser, né, não pode ser aquele crente emocionado, não pode ser aquele crente exaltado, não. Por quê? Porque é fanatismo. Querido, é uma ignorância muito grande isso. Tá? Jesus disse, é desses que têm necessidade de mim. Tá entendendo? Que tem fome e sede de justiça. Esse é o pobre. Tá entendendo? Que é desse daí que é o reino de Deus. Amém? Jesus, ele promete o reino aos seus seguidores. Lucas 22, 29 e 30. Eu vos destino o reino como o meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Ele falou, olha isso. Para que comais e bebais na minha mesa no meu reino. Então vai ter uma grande ceia. E Jesus já está chamando as pessoas para participarem dessa grande ceia. Tá entendendo? E ele está dizendo, olha, foi para vocês que eu estou destinando isso. Se você crê, você vai comer comigo lá na minha mesa. Ah, mas eu sou aleijado. Não tem problema. Eu ministrei aqui esses dias atrás sobre a revelação da mesa. A mesa do pão da proposição que estava no tabernáculo. Ou no templo. Tá entendendo? Aquela mesa simbolizava comunhão, unidade. E o Senhor Jesus deixa claro todo o tempo o quanto que Ele quer ter comunhão e unidade conosco. Ele diz, eu parti o meu corpo para que vocês tenham comunhão comigo. É isso. Esse é o fato. Mas, porém, muitas vezes nós não entendemos essa palavra. Então, olha só. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Olha o poder da igreja. Hoje Israel acha que eles são dono, né, da palavra de Deus, e a igreja é que tem a revelação, porque a igreja tem Jesus. Jesus é a revelação de Deus. Israel perdeu essa revelação porque eles não aceitaram a Jesus, que aceitaram, receberam. Mas eu estou dizendo nação, de nação. A nação não recebeu a Jesus. E eles perderam essa revelação. E a Bíblia está dizendo que nós, nos tronos que Deus vai nos levantar, nós vamos julgar as 12 tribos de Israel. Amém? Esse é o rei do reino, Jesus. Jesus foi rejeitado como rei. João capítulo 1, versículo 11 diz, veio para o que era o seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Então Jesus veio para os judeus, mas eles não receberam. E eu estou falando nação. Alguns judeus receberam. Tanto que Paulo era judeu, Pedro era judeu, todos aqueles homens eram judeus. Tá entendendo? Porém, a nação não recebeu. Por esse motivo, a Bíblia diz que então Deus prega e traz a palavra para o gentil, que somos nós. Nós recebemos. Jesus numa conversa com os fariseus e escribas, diz, olha, naquele dia muitas que eram prostitutas, que eram beberrões, entrarão no meu reino e vocês ficarão de fora. Por quê? Porque receberam a palavra, porque ouviram o evangelho e tomaram posse do reino. Tome posse do reino nessa noite. Aceita Jesus como Salvador da sua vida. Ele é o rei que vem em nome do Senhor. Amém, Jesus? Robson Araújo, Deus abençoe. Jesus entregará o reino ao Pilato 25. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porém, convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então Jesus, depois de ter conquistado tudo, vai depositar tudo isso aos pés do Senhor, aos pés do Pai. Tá? Jesus reinará para sempre. Lucas 1, 32, 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará um trono de Davi, o seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Essa palavra, querido, de que Jesus é o Rei eterno e imortal, ele vai governar para sempre. Tá? Nós vamos ter o período milenar de Cristo, que ele vai governar 1000 anos na terra. Mas depois de tudo consumado, nós entraremos na eternidade e estaremos para sempre com o Senhor, reinando e governando sobre as nossas vidas. E para encerrar, eu quero só ilustrar para vocês aqui, mostrando a grandeza do reino
Jesus foi profetizado, o reino de Deus em Cristo foi profetizado no sonho de Nabucodonosor. Tá entendendo que está lá em Daniel, me parece que capítulo 2. Diz assim, ó. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse, tive um sonho. E para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico, ó rei, vive eternamente. Diz-nos o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, o assunto me tem escapado. E se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçado, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas, se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dons, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram, diga, ó rei, o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse, percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. Por isso, se não me fazer saber o sonho, uma só sentença será para vós, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para proferires na minha presença. Até que se mude o tempo, portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei, e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar o negócio ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil. Ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam matar os sábios. E buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Daniel pede tempo e busca a Deus. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei, por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus, o Deus dos céus. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus, para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, as estações, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela profundo, escondido e conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus dos meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Daniel interpreta o sonho. Por isso Daniel entrou a Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Então entrou e disse-lhes assim, não mate os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá que fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses o pensamento do teu coração. A estátua do sonho. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua era grande, cujo resplendor era excelente. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino.
O seu peito e os seus braços eram de prata. O seu ventre e suas coxas de cobre. As pernas eram de ferro, seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, o qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e as esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação. Diremos na presença do rei: Tu, ó reis, é rei dos reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, e o poder e a força e majestade. Onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és o cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, com o ferro quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e quebrantará. E quando o que viste dos pés e os dedos em parte de barro e do oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, porquanto viste o ferro misturado com o barro do lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro do lodo, misturar-se-ão com a semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não mistura com o barro. Mas nos dias desse rei, ó Deus dos céus, levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. De maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata, o ouro, e o grande Deus fez saber ao rei que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto, adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecesse uma oferta de manjares de perfume suave. Respondeu o rei a Daniel e disse-lhe: certamente que o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitos e grandes dons, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei que ele também constituísse a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os seus negócios, o negócio da província da Babilônia. Mas Daniel estava às portas do rei. Amém? Queridos, esse sonho fala sobre os 4 impérios que governariam o mundo a partir daquele momento em que Daniel estava ali interpretando o sonho do rei Nabucodonosor. O primeiro reino a gente sabe que é a Babilônia, que o próprio Daniel diz que é a cabeça de ouro. O segundo reino, que é o reino persa, ou Medo-Persa, que é o reino que simboliza ali o peito de prata, o peito e os braços de prata. Mas aí vamos ver mais para frente o abdômen, né, de cobre, de bronze. Nós vamos ver ali que é o reino macedônio, tá? Que é do grande Alexandre, o Alexandre o Grande. E depois nós vamos ver Roma. E vamos ver também que vai haver resquício desse Império Romano para os últimos dias, onde vai entrar até mesmo o Anticristo na jogada, e que vai ter um reino misturado, um reino que não vai durar muito tempo, um reino curto, que segundo o que a Bíblia mostra seria mais ou menos 7 anos. Mas aqui está um segredo. A Bíblia diz que foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos. E essa pedra sem auxílio de mão, ela bate no pé da estátua e ela destrói toda aquela estátua, dizendo que todos aqueles reinos irão passar em algum momento. Os reinos que nós estamos vendo hoje, que é o reino do domínio dos homens, embora hoje nós sabemos que os homens fizeram aliança com as trevas, os grandes líderes do mundo, eles estão debaixo do domínio de Lúcifer, de Satanás. É Lúcifer que tem dirigido esses homens. A política mundial tem sido governada pelas trevas. Nós sabemos disso. Quem não sabe disso, né, tem que estudar, tem que buscar conhecimento aí, porque é o que está acontecendo no mundo e está muito visível isso. Os governos estão debaixo do poder das trevas, estão cumprindo agendas de destruição das pessoas. Mas não se preocupe com nada disso. Não atemorize a tua alma por conta disso, porque nós pertencemos a um reino que não passará. A Bíblia fala desses reinos. Todos eles irão passar, mas o reino de Deus, ele não passará. Ele será eterno. Haverá uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que vai destruir
todos esse reino. E essa pedra que foi cortada é Jesus. Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. E a Bíblia diz que ela se tornou a principal pedra de esquina. Jesus é o início de toda a construção. O plano de Deus na sua vida começa com Cristo. Está entendendo? Consolida com Cristo. E nessa terra, termina nessa terra com Cristo, para você viver a eternidade com Cristo. Por isso que nós precisamos valorizar o reino. Por isso nós precisamos aceitar as leis do reino. Por isso nós precisamos entrar no reino de Deus. Por isso que nós precisamos ser guiados e dominados pelo reino de Deus. Porque é a única maneira de você ser uma pessoa completamente feliz. É ter um futuro de esperança. É saber que mesmo que todo esse mundo se decline a cada dia, em Cristo você está sendo elevado. Em Cristo você está sendo colocado em um outro nível, em outro patamar. Se houver algum judeu aqui ouvindo essa mensagem, que você receba Jesus como Salvador da sua vida. Que você aceite o Mashiach ou o Messias como Senhor sobre a tua vida. Porque Ele é o Rei que vai estabelecer um reino eterno sobre a terra. Amém, Jesus? Esta é a palavra que eu tenho para vocês hoje sobre o reino de Deus. E que Deus toque no coração de vocês. Que cada um de vocês, ao ouvirem essa palavra, se entregue ao reino. Se entregue a Cristo, se entregue ao Senhor, se entregue à sua palavra. Deixa ser dominado pelas leis do reino. Não tenta se opor, não tenta se impor, entendeu, ao reino. Pelo contrário, mergulhe. Deixe Deus mover a sua vida. Deixa Deus sarar o seu coração. Deixa Deus sarar a sua mente. Deixa Deus sarar a sua geografia. Deixa Deus mudar a tua história através do reino de Deus. Nunca se esqueça, na mesa de Deus, Deus disse, chama os aleijados, chama os coxos, chama todos. Não existe, sabe, acepção para sentar à mesa de Deus. Não existe acepção para entrar no reino de Deus. A menos que a pessoa não queira, a menos que a pessoa a rejeite. Que não seja o seu caso hoje. E que você receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que você tome posse da salvação. Que você tome posse do reinado dele na sua vida. Deixa ele sentar no trono do teu coração. E deixa ele governar a sua vida. Ele é o líder máximo. Ele é o líder maravilhoso. Ele é o justo juiz que julga com equidade. Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Ele é o Senhor desse reino eterno. Ele é o Senhor do reino de Deus. Ele é o Rei do reino. Aceite Ele nessa noite como Salvador da sua vida. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança de Campinas, São Paulo. Quero deixar aberto para você, se de repente você se sentir tocado, de nos auxiliar nesta obra como uma oferta, um dízimo, uma primícia, um voto. Tá? Você que é do TikTok, entre em contato comigo no privado que eu passo para você o Pix da igreja. Se você é do Kawaii, nós temos aí o Pix aí embaixo, em todos os vídeos que eu coloco. Ok? Você pode nos auxiliar, você pode nos ajudar nessa obra. O nosso projeto, o nosso propósito é pregar a palavra de Deus, é levar esse evangelho o mais longe possível. Quero que você me ajude tanto na oferta, quanto também em você se inscrever no meu canal. E todas as vezes que nós entrarmos aí, começarmos a live, que você possa mandar esse link para outras pessoas da sua rede, para que possamos alcançar mais e mais pessoas. A nossa intenção é levar a palavra de Deus, para que as vidas sejam transformadas. Se você receber a Jesus, se você se converter a Cristo, se você se entregar para Ele, você vai viver uma nova vida. Você será uma nova criatura. Você vai ter uma vida de paz, mesmo em meio a tanta aflição presente, mesmo em meio a tanta dificuldade e luta dessa vida, você vai ter uma vida de paz, a menos que você não queira, porque se você quiser, é só buscar, porque Jesus deixa claro e diz, aquele que busca, recebe, aquele que bate, abre-se-vos-á, aquele que pede, recebe, aquele que busca, né, acha, encontra, e aquele que bate, abre-se-vos-á. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Eu quero orar por vocês, quero orar pela sua casa, pela sua família, e declarar a bênção do Senhor, que você tome posse dessa palavra. Jesus te ama, e Ele tem grandes bênçãos para você. Não sai do meu canal hoje sem se inscrever. Quero ter você aqui todas as segunda, quarta e sexta-feira, quando eu estiver ministrando. E nós vamos continuar ainda com essa série Reino de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida e de mais pessoas que você indicar para estar conosco. Amém? Vamos orar então nesse momento? Pai Santo, Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos adorar o Senhor nesta noite, te agradecer, ó Pai, por essa palavra. Entendemos que fomos chamados para ministrar a Sua palavra, para levar a palavra do reino, porque o Senhor é o Rei,
e nós estamos debaixo de um domínio poderoso, um reino que muda tudo, um reino que tem resposta para todas as nossas aflições. Meu Deus, entendemos que na eternidade nós governaremos contigo e assentaremos no trono, juntamente contigo. Por isso, meu Pai, eu oro por cada um dos teus filhos que estão muitas vezes paralisados, que estão perdidos, que estão desistidos, desanimados, enfraquecidos. Quem sabe alguns que já estão até mortos, como Paulo diz. Que o Senhor ressuscite, que o Senhor levante. Há uma chamada nesses dias, meu Pai, para um alinhamento diante do Senhor. Nós somos os teus filhos, nós somos os teus servos, nós somos cidadãos dos céus, nós pertencemos ao reino do Senhor, ao reino dos céus, ao reino de Deus. E cada um daqueles que estão perdidos, Pai, por conta de dificuldades de relacionamento, problemas de igrejas, enfim, que o Senhor restaure o coração, que o Senhor mude a mente, o coração deles, que o Senhor arranque eles do reino das trevas, que o Senhor arranque eles do reino do inimigo e transporte eles, Pai, para o reino da luz. Coloca eles diante do Senhor, abra os olhos, abra o coração, esclareça a sua palavra, mostra para eles a tua verdade, a verdade absoluta, a verdade verdadeira que ninguém pode contrariar, que é o Senhor, porque a verdade, ó Pai, não é um sentimento, a verdade não é um pensamento, não é uma filosofia, não é uma ideologia, a verdade é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Meu Pai, eu oro nesta noite e clamo, Pai, pela tua intervenção na vida de todos aqueles que perecem, porque não te conhecem. Revela-se para eles, mostra a sua glória para eles, assim como um dia o Senhor mostrou para nós. Em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos e eu declaro eles abençoados. Em nome do Senhor, profetizo cura, libertação, milagre sobre a vida deles. Todos eles, Pai, que possam ter um encontro real contigo e possam desfrutar da nova vida na sua presença. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, Pai. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Deus abençoe todos vocês. Então, após essa palavra, não negue o Senhor. Fica firme. Não desista. Não desanime. Olhe para frente. Olhe para o alvo. Não importa o que aconteceu. Ignora tudo. Bata o pó da tua sandália e vai para frente, porque Deus tem bênçãos para o seu povo. Amém? Deus abençoe a todos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Não saia sem se inscrever. Que Deus possa abençoar grandemente cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.